nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje é a nossa aula número 26 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar de uma temática um pouquinho diferente das anteriores, isso mesmo, sensores. Vocês perceberam que todas as aulas eu sempre estou trazendo alguma montagem para vocês. E geralmente essa montagem, ou dos kits de Robótica EV3 ou Ludobot, tem algum tipo de sensor, isso mesmo. Hoje eu trouxe alguns aqui para vocês, alguns sensores do Ludobot. E um termômetro, isso mesmo. Mas nós vamos, no decorrer da aula, falar o que será que esse termômetro tem a ver com os kits de robótica. O que será que tem algo parecido? Mas para falar de sensores, nós precisamos entender o que são sensores. Vejam lá, acompanhem comigo. Definição do dicionário. Aparelho capaz de detectar, reagir a estímulos físicos e enviar outro estímulo correspondente. Dispositivo com capacidade para identificar transformações de um e-mail externo. Então, por exemplo, se eu quero que um carrinho ande, se movimente, ok, vou fazer uma programação, vou inserir os blocos e ele vai caminhar. Só que eu não quero que ele caminhe, que ele ande ali, esse carrinho, se execute o movimento ao ligar o carrinho. Eu quero que ele execute o movimento quando eu clicar em um botão. Esse botão é um sensor, logo eu preciso fazer uma programação para esse sensor, isso mesmo. Então, cada vez que eu quero que a minha montagem execute um determinado movimento, mas em um tempo correto, eu preciso fazer uma programação para aquele sensor, além da programação da montagem por si só. Então, nós vamos ver como que funcionam essas programações, quais são esses sensores, as possibilidades no kit Ludobot hoje, nessa aula de hoje. Seguindo, sensores e kits de robótica são usados para estimar a condição e o ambiente de um robô. Elas são baseadas nas funções dos órgãos sensoriais humanos. Os robôs eles necessitam de informações externas para funcionarem de maneira eficaz. Vocês se lembram lá da nossa aula sobre os autômatos? E que eu até expliquei um pouquinho sobre a questão do robô, como que o robô ele funciona? O robô ele não tem órgãos de sentido, e sim sensores. Vejam lá na animação, vamos relembrar um pouquinho essa animação que eu mostrei em uma das aulas para vocês lá dos autômatos. Então, observem comigo, nós temos os 5 sentidos, mas os robôs, para eles captarem, para eles perceberem, eles precisam dos sensores, isso mesmo. Porque com os órgãos nós percebemos e conseguimos pensar sobre o que precisamos executar. No caso dos robôs, eles precisam da programação, porque eles vão estar sentindo o que eles precisam fazer. Por exemplo, eu estou com um sensor de presença, certo? Para ele executar essa programação, então eu preciso programar, para depois ele executar o comando, né? Então vejam ali, o ser humano ele vai perceber com os órgãos do sentido, ele vai pensar e ele vai agir. E já o robô não, ele vai estar percebendo, mas em vez de como ele não consegue pensar, vai existir uma programação. Se essa programação está ok, de fato correta, então daí ele executa. Como ali está o exemplo de um braço robótico, ele vai estar simbolizando ali a questão do braço, que vai estar pegando o objeto e levando para um outro lado, executando esse movimento. Agora nós vamos ver que existem diversos sensores no nosso dia a dia. Já até comentei com vocês em algumas aulas, os robôs na nossa casa. Será que nós temos algum tipo de robô em casa? Então nós vamos ver esse vídeo que é a representação de alguns tipos de robôs na sociedade. Vamos ver, vamos tentar identificar quais são esses robôs. Vamos ver o vídeo?
interessante esse vídeo, ele mostra diversos robôs até na nossa casa, que existem algumas possibilidades. Por exemplo, o robô aspirador, que tem alguns sensores, robô aquele limpador de janela, de inteligência artificial, que faz toda essa questão, sincroniza todos os comandos, por exemplo, de apagar, acender uma luz, de colocar uma música. E então são vários robôs que nos permitem ali o uso dentro de casa para facilitar nas atividades domésticas cotidianas do nosso dia a dia. E agora nós vamos ver os sensores do kit Ludobot. Isso mesmo! Nós já vimos diversos sensores nas nossas aulas, mas hoje nós vamos conhecer outros sensores, isso mesmo, outras possibilidades. Acompanhe ali comigo. Sensores, luzes LED amarela, vermelha e verde. LED significa diodo de emissor de luz. Ele é formado por dois semicondutores especiais montados juntos. Quando uma tensão elétrica é aplicada sobre eles, emitem luz em um processo chamado eletroluminescência. Isso mesmo! Vejam ali que na imagem que eu tenho ali os LEDs representando ali as cores, e eu trouxe até para vocês aqui uma montagem que na sequência eu vou estar mostrando para vocês como que funciona essa programação de fato. Acompanhe ali comigo. Mas aonde que eu encontro o LED no dia a dia? Eu posso estar encontrando no micro-ondas, no celular, que geralmente vocês podem perceber que no celular tem uma luzinha ali vermelha que se acende. Quando eu vou tirar uma selfie, uma foto, aparece ali aquela luzinha vermelha. E aquilo ali é um LED. Também podemos ver ali, olha só, que por ser um diodo, o LED conduz somente a eletricidade em um sentido. E ele pode ter várias cores. Sendo a verde e a vermelha mais comuns, eles também podem ser mais de uma cor, no mesmo componente como o LED RGB. Então vejam que interessante. E ali eu trouxe para vocês, porque geralmente quando nós vemos um LED avulso separado, ele parece uma mini lâmpada bem pequena. E aqui no nosso caso, do kit Ludobot, eu tenho ele aqui dentro desse componente dessa caixinha, que justamente é para facilitar ali o encaixe, o engate do cabinho com o M-Center, que é o cérebro do Ludobot que vai passar toda a programação. E agora eu vou mostrar para vocês essa montagem, isso mesmo. Vejam que ali na foto eu tenho dois LEDs, da cor verde e vermelha. Mas para deixar mais atrativa a aula, eu trouxe uma programação diferenciada, isso mesmo, representando um semáforo. E eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona, como que eu fiz essa montagem e essa programação. Vamos ver no detalhe? Então, vejam só que interessante. Para essa montagem, geralmente, se vocês observarem, todas as montagens, geralmente eu sempre estou trazendo para vocês o M-Center e o corpinho do robô, que nem essa montagem aqui. Só que no caso, como eu não preciso que essa minha montagem se movimente, ou seja, tem uma rodinha, uma engrenagem, eu só usei o M-Center, só usei a parte de cima. E para isso, para os meus LEDs funcionarem, eu utilizei vários cabinhos. Cada cabo está em uma entrada, que vocês vão ver na programação, na sequência, que para executar ali os comandos para acender esse LED por um determinado tempo, eu coloquei justamente o número da entrada aqui, que está representado aqui no ladinho do meu M-Center aqui do cabinho, tá bom? Então eu vou ligar, vocês vão perceber que as luzes elas não vão se acender ao mesmo tempo. Existe uma programação para elas se acenderem em determinado tempo. Vamos ver aqui, ó, vou ligar. Ó, primeiro acendeu a luz vermelha, depois de um segundo acendeu a luz amarela e depois acendeu a luz verde, representando o semáforo, isso mesmo. Não sei se vocês já repararam no sinaleiro, nós temos a luz vermelha, amarela e verde. Isso mesmo. Então, e elas vão ficar acesas por todo... Eu não coloquei numa sequência para elas desligarem, só coloquei a programação para elas ficarem acesas. E agora eu quero que vocês observem o seguinte. Vou retirar aqui para vocês verem como que funciona esse LED aqui. Vocês viram lá na imagem que ele é bem simples. Tem essa lâmpada que está conectada nessa placa e essas caixinhas aqui, ó, pretas, porque elas servem para quê? Para ficar mais fácil se eu precisar conectar aqui, ó, ou embaixo ou em cima, aqui no meu M-Center ou em outro bloco, que eu consiga fixar, certo? Ó, por exemplo, eu já consegui fixar aqui, se eu fosse usar só um LED vermelho,
eu iria conseguir, ó, fixar aqui no meu próprio M-Center, certo? Como eu estou fazendo uma representação do semáforo, eu fixei, ó, um bloquinho de LED em cima do outro, certo? E cada cabo está conectado, ó, vocês estão vendo essa entrada aqui? Ela é específica para estar conectando os cabos. Isso mesmo. Deixa eu conectar novamente aqui essa entrada. Pronto. Deixa eu conectar aqui mais uma vez. Então, vejam que ao ligar, como eu conectei o mesmo cabo preto, se eu tivesse, por exemplo, trocado os cabos, a programação não iria funcionar da forma correta, certo? Então, como eu conectei o mesmo cabo, ele continua executando da forma perfeita ali, as luzes se acenderam na sequência. Agora nós vamos ver como que funciona essa programação no M-Designer. Vejam ali, acompanhem comigo na tela. Então vamos ver aqui a programação. Lembrando que essa programação faz referência àquela imagem anterior que eram com apenas 2 LEDs. Vamos ver qual que é a diferença aqui para a nossa programação se fosse feita para aquela que eu mostrei agora para vocês aqui. Então, para iniciar esse bloco de programação, eu preciso sempre da bandeirinha verde, que é um evento. Depois eu coloco uma condicional, que é sempre porque vai ser um ciclo, ou seja, sempre vai acontecer esses comandos. E também uma condicional de se. Por quê? Aqui no caso, para aquela programação ali das luzes, eu tinha um botão de toque, um sensor de toque. No meu caso aqui, quando eu mostrei para vocês, não existia esse botão de toque. Mas no caso ali, ó, como eu coloquei botão na porta 0 se estiver pressionado, então ao clicar o botão de toque, a minha programação vai ser executada, que é o quê? A variável definir porta A2, que é uma das entradas para a luz LED. Espere 3 segundos para depois acender ali, ó, definir porta 2, logo desligar, espere 1 segundo. Percebo que essa programação que ela foi feita justamente para aquela imagem anterior. Mas se fosse para adaptar, então, para essa programação que eu acabei de mostrar aqui para vocês, eu ia trocar apenas, colocar ali, ó, definir porta A2, eu iria colocar todas as portas que eu inseri, ou seja, percebo que são 3 portas, ok? E depois que eu inserir essas 3 portas, eu ia só ir mudando ali os tempos. Espere 3 segundos, 2 segundos para a segunda porta e 1 segundo para a última porta, porque estava mostrando as luzes na sequência. E no caso, essa programação aqui também, ela não tinha nenhum botão de sensor de toque. Ao ligar, já estava funcionando ali a minha programação, o meu ciclo de sempre, ok? Então agora vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Sensor emissor infravermelho, o próximo sensor. Observe ali e acompanhe comigo ali na tela. LED infravermelho invisível. Ao olho do ser humano, cada cor de LED gasta uma quantidade de energia diferente para funcionar. Ou seja, esse sensor de LED, de infravermelho, perdão, ele é muito comum aonde? Nos controles remotos, isso mesmo. E esse controle que eu estou utilizando aqui para passar slide também tem um sensor infravermelho que nós utilizamos. E nas montagens do kit Ludobot é possível utilizar esse sensor também, em diferentes tipos de montagens. O próximo sensor que nós temos é o sensor de presença e movimento. Vejam ali comigo, acompanhem. É um sensor de raios infravermelhos que identifica corpos quentes. Sua função mais popular é a de sensor de presença em sistema de segurança doméstica. Vocês já viram, por exemplo, em algum consultório, alguma loja, geralmente, às vezes, quando você entra nesses lugares, nesses espaços, toca um bip, um sensor lá informando que alguém está se aproximando, entrando dentro daquele espaço, por exemplo, da loja. Então, esse sensor é muito comum utilizado nessas lojas, para identificar até para a pessoa, por exemplo, estar fazendo algum outro tipo de serviço e ao chegar um cliente, ela conseguir perceber pelo som ali que alguém está se aproximando. E é possível utilizar esse sensor de presença e movimento nas montagens do kit Ludobot, isso mesmo. Então vejam onde que podemos encontrar no dia a dia ali, ó. Aqui nós temos alguns exemplos de sensores de presença e movimento. Alguns são utilizados para segurança, por exemplo, de casa, e outros para automação. Quando ao passar, esse sensor ele liga ali a luz do ambiente. Agora nós vamos ver, olha só, que esse sensor de presença ele também está muito presente e, por exemplo, em portas de shopping, de lojas, de aeroporto, que quando você ao entrar, automaticamente a porta ela se abre.
Um sensor que também é muito utilizado em alguns ambientes, por exemplo, em algumas estações tubo. Pelo Brasil afora, essas portas elas são automáticas, por exemplo, do metrô. Tem um sensor também de presença. Então vejam ali comigo que o sensor ele fica bem ali em cima da pessoa. No elevador também, quando a pessoa está entrando, existe um sensor. Quando esse sensor não está detectando nenhuma presença de pessoa, ele automaticamente se fecha e faz ali o movimento de subir ou descer com o elevador. Prosseguindo, nós temos o sensor também nos portões. Vejam só que o sensor de presença e movimento ele é utilizado em vários lugares. Então, os portões automáticos. Muitas pessoas que têm assim, o acesso, por exemplo, moram em condomínios ou até na sua própria casa tem esse portão, ele automaticamente ele fecha ali, por exemplo, passou o carro, ele espera, aguarda mais ou menos 1 minuto ou algum determinado tempo ali programado, alguns segundos, e ele se fecha automaticamente. E às vezes nem precisa abrir com o controle. O carro mesmo que contém esse sensor, ele vai fazer ali a leitura e vai abrir o portão automaticamente para aquele carro entrar. Vamos ver ali, ó, o sensor ele fica bem ali perto, próximo ao portão, esse sensor de presença. Nós também temos o sensor de presença em cancelas automáticas. Ou seja, para pedágio, talvez vocês já tenham percebido na hora de viajar, ou até em notícias ou em filmes, que alguns carros eles não ficam na fila para pagar o pedágio. Como assim, professora Júlia? Existem várias filas. E uma dessas filas, ela é automática, ou seja, existe um sensor, o carro que tem esse sensor, né? A cancela ela vai abrir automaticamente. E o carro, ou a pessoa que está dentro desse carro, ela não precisa aguardar aquela fila extensa para efetuar o pagamento do pedágio. Isso também funciona em alguns estabelecimentos como os shoppings, para facilitar ali a questão do trânsito entre o shopping de ficar aguardando para pegar um ticket. Quem tem sensor de presença consegue entrar de forma mais rápida e ágil. Então vejam que são diversos, os sensores de presença eles estão em diversos lugares na nossa sociedade. Agora nós vamos ver um outro sensor de reflectância. É muito utilizado para a detecção de linhas em projetos de robôs, seguidores de linhas, e também pode ser usado para detectar pequenas distâncias. É composto por um emissor e um receptor de luz infravermelha. Então, vejam só, mas aonde será que eu encontro esse sensor? Nos carros, muitos carros hoje em dia, existe o sensor de ré, que ao dar a ré, ele emite um sinal, um bip, e que ajuda, facilita ali o motorista na hora de estar realizando esse movimento, tentando colocar o carro no lugar ou sair, ver se tem algo atrás ali obstruindo ali o espaço. Por exemplo, um carro, para não correr o risco de bater com o carro de trás ou com qualquer outro objeto, um poste, um meio-fio, etc. Então, esse sensor ele é muito utilizado. Percebam que ali, ó, o sensor ele está presente no carro e que emite esse sinal para o motorista. E hoje eu trouxe para vocês aqui uma representação dessa montagem de um sensor de ré. Mas se vocês lembrarem nas aulas anteriores, na aviação eu já utilizei esse sensor também para fazer esse movimento aqui, mostrando para vocês os aviões, como que eles também utilizam um sensor de presença, reflectância parecido, para que os aviões não se colidam. Então vejam que esse sensor é utilizado em diversos lugares, né? Não só, por exemplo, no carro, mas eu trouxe também na representação aqui para vocês na aviação. Vamos ver então no detalhe como esse sensor funciona? Vejam que para essa montagem eu trouxe aqui para vocês um carrinho com esse sensor de reflectância, mais um outro carrinho sem nenhuma programação, que ele só vai representar caso, por exemplo, se o meu carrinho ele quisesse sair do espaço ali e quisesse dar ré, então eu vou deixar ele desligado e vou ligar somente esse aqui que está com a programação do sensor de reflectância. Então, vou ligar aqui o meu carrinho com o sensor de reflectância. Vamos ver? Vejam então que ao se aproximar do carro, esse meu sensor, ele tocou ali um sinal, como se fosse um bip, mostrando que um objeto estava na frente, ou seja, um outro carrinho. Perceba que para essa programação, eu utilizei apenas um conector para estar fixando aqui o meu sensor, o cabo aqui que está conectado nessa entrada aqui, certo? Mais um outro cabinho para passar a programação para o meu corpo do robô, no M-Center.
E eu coloquei as rodinhas com eixos para estar deslocando, fazendo esse movimento para frente para encontrar o outro carrinho. Observem ali que eu tenho a programação, isso mesmo. Tenho toda essa programação aqui para vocês, que eu utilizei diversos blocos, variáveis, blocos de movimento, porque meu carro ele se movia para frente, colocando ali a entrada, né, do meu sensor. E agora eu não vou dar muita ênfase nessa programação aqui para vocês, porque nós vamos conhecer outros sensores, isso mesmo. O sensor de temperatura e umidade consiste em um sensor capacitivo de umidade e um componente integrado de medição de temperatura de alta precisão, conectado a um microprocessador de alto desempenho. Vejam só que interessante. Esse sensor de temperatura eu já até utilizei com vocês e hoje nós vamos ver um vídeo como que pode ser executada essa programação de uma forma bem interessante. Então percebo que o termômetro ele foi um grande aliado na nossa pandemia. E é um dos sensores que é utilizado ali para a questão da temperatura. Mas percebo que nós podemos encontrar o sensor de temperatura em outros lugares. Por exemplo, na geladeira, no ar-condicionado, no motor de carros. E agora nós vamos ver uma programação muito interessante que utiliza o sensor de temperatura. Isso mesmo, com o kit Ludabot. Vamos ver esse vídeo? Olá, inventores! Aqui é Gustavo da Microdino de novo e hoje nós vamos conversar com plantas. Oi, humano. Só queria agradecer. A água tá ótima e o solzinho aqui tá muito bom. Não se assustem, inventores. O projeto de hoje não é magia, é tecnologia. Se você, assim como eu, tem problemas para cuidar das suas plantinhas, hoje nós resolvemos os seus problemas. Esse projeto aqui é para você. Pessoal, vamos colocar a mão na massa já então. Primeiro aqui eu tenho o meu vasinho. Esse vaso aqui eu fiz com a garrafa PET de suco. Recortei ele aqui, fiz alguns furinhos para escorrer a água. Tá vendo que esse aqui é o excesso de água que eu coloquei. E essa aqui é uma cebolinha japonesa chamada nirá, que eu usei para cozinhar. E aí cortei ela aqui, né, com a faca e deixei a parte das raízes e plantei. Essa aqui é uma terra ali do meu quintal. E tá aqui há alguns dias e já cresceu tudo isso aqui, gente. Então vamos lá. Quais são os parâmetros que eu preciso para ter uma planta saudável? Então eu preciso basicamente coletar informações de luz e de água, né? Qual a umidade do solo. E aí eu escolhi alguns hardwares aqui para a gente poder coletar essas informações e criar algumas interações legais. Deixa eu contar aqui qual que é a minha ideia do projeto. Então eu passei ali no corredor onde ela está, o local que ela está. E ela vai me chamar e vai me dizer o que ela está precisando. Então, para isso, eu vou começar com um sensor de presença, o PEER. Então, qualquer ser vivo, né, a pessoa, ele é igualzinho àqueles nossos sensores de alarme de casa. Então, quando uma pessoa passar ali, ele vai me dar um sinal de ativado e aí eu vou fazer com que a minha planta fale. Outra informação que eu preciso é a umidade do solo. Eu vou fazer isso de uma forma indireta. Eu vou usar esse sensor aqui, que é o de temperatura e umidade. E eu vou posicionar ele aqui no nosso vasinho de uma forma que ele pegue, né? Como a nossa terra está úmida, ela evapora um pouco de água e a gente consegue medir isso sem precisar enfiar um sensor na terra e tudo mais. E aí por último, eu preciso da quantidade de luz. E aí, normalmente, a gente vai utilizar um sensor fotorresistor analógico, desses daqui, que é o sensor mais simples. Mas eu pensei numa ideia mais interessante ainda. Eu não só quero saber a intensidade da luz, mas eu quero também saber se isso é a luz do sol ou é uma luz, né, artificial, uma lâmpada ou algo assim. E esse sensor aqui, ele só vai me dizer a intensidade da luz, mas não importa se é a luz do sol, se é uma luz, né, artificial, uma lâmpada, algo assim. Mas eu pensei numa coisa bem legal aqui que a gente pode fazer, que é usar um sensor de refletância, que o sensor de refletância nada mais é do que um lado ele emite um infravermelho, ele reflete em algo que volta e é recebido pelo lado que é o receptor. E aí ele me diz quanto de luz, quanto de infravermelho ele recebeu e vai me dar um valor ali de 0,23. Então o que eu fiz? Eu tampei o lado do emissor do nosso sensor e fiquei só com o receptor. E aí a única forma dele receber luz infravermelha é chegando aqui direto nele. E o sol é uma das nossas fontes aí, grandes fontes de luz infravermelha. Então assim que ele
estiver posicionado em um local que tenha sol, ele vai me dar uma leitura bem baixa aqui desses 1023, ele vai me dar algo em torno de 80, 100. A gente vai testar isso para poder saber exatamente a faixa ideal. Então, eu não vou utilizar o fotoresistor, eu vou usar esse sensor de reflectância. É uma saída bem interessante aqui para a gente usar outras funções do sensor de reflectância. E o nosso M-Center, que é a placa programável, onde a gente vai programar todo o nosso projeto. Então é isso aí, vamos fazer a montagem e fazer alguns testes. Galera, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal que eu aprendi fazendo esse projeto aqui. Bom, esse sensor aqui, vocês devem conhecer já, o sensor de reflectância. A gente usa normalmente aí para evitar obstáculos, para seguir linha, essas coisinhas assim que são os mais comuns dele, que emite luz infravermelho, né, uma luz que a gente não consegue enxergar, e o outro lado que recebe. Aí o que eu fiz? Eu cobri a parte que emite e deixei só a parte que recebe. Então, ó, eu vou aproximar ali, vamos ver o que acontece. Olha lá, olha o valor, como caiu. 700, 600, assim que estava forte, caiu lá para 50. Esse fogo do fósforo está transmitindo infravermelho e o nosso sensor está captando. Não sei se vocês perceberam, eu tenho bastante iluminação aqui, a gente está no estúdio da Microarduino e não cai muito. O valor máximo dele ali, quando ele não está recebendo nada, é 1023, então a gente está muito próximo do valor máximo. Aqui a gente usa luz de LED, então bem pouco dessa luz de LED é infravermelho. Agora deixa eu colocar uma lâmpada incandescente próximo do sensor. Se você já teve uma lâmpada incandescente em casa, você sabe que ela esquenta bastante com o tempo, né? Depois de alguns segundos ela já está bem quente, porque bastante da energia está sendo dissipada em forma de infravermelho. Então deixa eu aproximar ela aqui e vocês vão ver o que acontece. Olha só, tô pertinho, isso aqui está refletindo na parede, então ele está recebendo só um pouco, mas olha só como eu chegando próximo, vou virando a luz para o sensor, olha só como cai lá para 70 e tanto. Então vejam como essa lâmpada aqui emite bastante infravermelho e o nosso sensor está captando. E o que é que eu quis fazer com isso? O sol é a nossa fonte de calor e uma boa parte aí, ou tudo, não sei, mas vou dizer uma maior parte do calor é transmitida através do infravermelho, através do sol. Então eu vou usar esse sensor aqui para detectar onde há ou não sol na minha casa. Então vamos sair ali e dar uma volta aqui em casa e eu vou mostrar para vocês como funciona e como é que está a leitura do sensor. Eu vou desconectar aqui o computador. Vamos lá, vamos religar aqui. Legal, tá fazendo a leitura, vamos lá. Eu tô aqui na sala, né, de gravação, nosso estúdio. A leitura tá bem alta ainda, ó. Vou aproximar do nosso refletor. O que acontece? Ó, baixa um pouquinho, né? Mas a nossa luz é de LED, então tem muito pouco infravermelho sendo emitido. Vamos sair aqui. Tá, ó, ali já temos um pouquinho de sol. Vamos se aproximar. Olha como vai variando a leitura. Olha só, já caiu para 950, 920. Eu estou pegando esse sol, né, refletido pelas paredes e tudo mais. Ali eu já pego, tem um sol mais direto. Olha só, 700. Aqui já está dando 500. Vou chegar bem próximo da janela agora. E está dando ali 70, 80. Então vejam como nosso sensor está captando bastante luz infravermelho. Está quase na leitura máxima dele. E por um acaso é onde a gente coloca nossas plantinhas aqui para esse projeto crescerem, tá? Olha só, então aqui é um ótimo lugar para eu colocar as minhas plantinhas que precisam de bastante sol. Legal? Agora vamos montar o resto do projeto, colocar o nosso sensor de umidade e ver o que a nossa plantinha faz, como é que ela conversa com a gente. Pessoal, eu sei que vocês devem estar ansiosos já para ver nossa plantinha falando, mas a gente precisa programar ela ainda. Então eu vou fazer um desafio aqui. Eu prometo que eu vou tentar fazer essa programação em menos de 3 minutos, explicando tudinho para vocês e do zero. Vamos ver se eu consigo? Bom, em primeiro lugar, a gente começa com o bonezinho, né? Quando a bateria for clicada.
o que eu tenho nessa programação? Eu vou precisar aqui de um bloquinho sempre, né? Para ele ficar checando as condições. E eu preciso dos ifs. No meu caso aqui, eu criei 4 condições. Quando o sol tá legal e a água tá boa, o sol tá legal, tá faltando água, o sol não tá legal, mas a água tá legal, o sol não tá legal e a água também não tá legal. Então são 4 condições. Eu vou esperar até que algo aconteça para ele checar as 4 condições. E esse algo acontecer é o meu sensor, né, de presença ler a presença de alguém, né? Então ele vai me dar aquele valorzinho de 1, né? Verdadeiro e falso, valor 1. E eu vou usar, é o mesmo aqui do crash, tá? Ele vai estar ligado na posição 2, pressionado. Ok. Som. Vai tocar o som até o fim. Toca o som até o fim. Toca o som até o fim. Toca o som até o fim. As condições. Vai ter um E aqui. Em todos. Vou colocar aqui do lado para a gente poder copiar. O sol tá legal. Abaixo de 200 tá legal o sol. E o que seria isso? É um sensor analógico. Leitura da porta analógica. A 0. Ok. E a outra condição é em relação à umidade. Temperatura e umidade. E o operador aqui é maior. Maior ou igual a qual valor? 70%. Condição 1. Duplicar aqui. Condição 2. Duplicar. Condição 3. E condição 4. Primeira condição aqui, ó. O sol tá bom. O sol tá bom. Aqui eu vou inverter. E aqui eu vou inverter. Aqui o sol está ruim. E aqui eu vou mudar tudo para umidade. E vou inverter aqui. Que a minha umidade vai ser menor do que 70. O sol tá legal e a água tá boa. O sol tá legal, tá faltando água. O sol não tá legal, mas a água tá legal. O sol não tá legal e a água também não tá legal. Fechado. Agora falta só os meus sons. Carregar os meus sons aqui. Vamos lá. Tá lá meus sons. O primeiro aqui é sol ok, água ok. O segundo, sol ok, mais água. E o terceiro, mais sol. E aqui, mais sol, mais água. Fechou. Essa é a nossa programação. Quanto tempo será que deu aí? Será que eu consegui? Vamos lá ver como é que tá a nossa plantinha. Eu tô fora aqui do alcance do sensor de presença, né? Vamos movimentar para lá e ver o que ela fala. Oi, humano. Só queria agradecer. A água tá ótima e o solzinho aqui tá muito bom. Vamos lá pro segundo teste. Então a plantinha tá do lado da cafeteira. Eu vou me aproximar. E... Oi, humano. Com licença. Você poderia me colocar no local com um pouquinho mais de sol? Inventores, esse projeto da semana não foi fácil, né? Olha só, a gente precisou fazer o nosso próprio vasinho aqui, que tá funcionando muito bem. A água aqui em excesso está caindo toda aqui embaixo. A gente precisou plantar nossa própria cebolinha. E não sei se você vai lembrar, mas o tamanho dela no início desse vídeo, no início desse projeto era bem pequenininha, né? A gente já cresceu aqui. Vou chutar, tá? Eu acho que cresceu aqui pelo menos uns 30%. E aí eu tenho um segredinho pra contar pra vocês. Eu meio que enganei vocês um pouquinho, tá? A gente fez um programa que rodava no modo online do mDesigner. E os áudios, eles eram MP3, mas eles rodavam no computador. Eu precisava que o meu projeto estivesse conectado sempre ao computador. E aí o que eu fiz? Para eu poder ter uma mobilidade, levar essa minha plantinha para vários lugares, mostrar para vocês essa diferença de aqui tem sol, não tem sol, eu fiz no modo offline e usei esses módulos de player de áudio e de SD para gravar, deixar meus MP3 aqui dentro com os sons da nossa plantinha educada. Então eu acabei usando essas caixinhas de som, esses módulos de áudio, mas essa é a única diferença. O código dele é bem simples, eu vou deixar na descrição para você se você quiser dar uma olhada. E é isso, pessoal. Os parâmetros dos nossos ifs, a nossa programação é super simples, como você viu. Os parâmetros dependem de cada planta, então se você quer fazer na sua casa, dê uma olhada, dê uma pesquisada. A sua planta precisa de muito sol, muita água, pouca água, e mexa nesses parâmetros de acordo com o que você precisa. E aí, inventores, gostaram desse vídeo? Você tem um amigo que ganha uma plantinha e não dura nem uma semana? Manda esse vídeo para ele, compartilha, que eu tenho certeza que ele e as plantinhas dele vão agradecer. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, toda semana tem vídeo novo.
obrigada, Gustavo, pelo seu vídeo. Vocês viram que interessante a montagem que ele fez com a plantinha, que mostrou ali a questão do sensor de temperatura? Bem interessante, né? E agora nós vamos ver um outro sensor, isso mesmo, sensor de giroscópio e acelerômetro. O giroscópio é o sensor que detecta a velocidade angular e junto do acelerômetro faz girar a tela. É uma das peças-chave do smartphone produzidos hoje. E também é fundamental em outros dispositivos, como relógios inteligentes. Como que nós podemos perceber o sensor giroscópio, por exemplo, no nosso celular? Por exemplo, quando eu estou jogando em formato ali retrato, ou seja, na vertical com o meu celular, e eu quero girar, porque o meu jogo, por exemplo, é um jogo de velocidade que eu preciso utilizar tanto na forma vertical como na horizontal. Automaticamente o meu celular ele vai mudar ali a tela, ou seja, por quê? Por conta desse sensor de giroscópio, quando ele está ativado ali na minha tela, até quando eu estou vendo uma imagem, uma fotografia, e eu viro o meu celular ou meu tablet na vertical, para a paisagem, na verdade, ele gira automaticamente. Isso também é muito utilizado nos mapas de navegação, que tem essa questão de você estar girando automaticamente ali o mapa, a tela do retrato para a paisagem, e isso faz com que você consiga ter uma visualização melhor. E quem faz todo esse papel dentro do celular é o sensor de giroscópio. Mas onde que nós podemos encontrar além do celular? Nós podemos encontrar esse sensor de movimento no celular, no tablet e no notebook também, além dos relógios inteligentes, como eu já havia comentado ali com vocês na tela anterior. Percebam que o sensor de movimento também ele é muito utilizado aonde? Na aviação, isso mesmo. Esse sensor de giroscópio, ele é muito utilizado porque antigamente as pessoas elas se guiavam por um outro tipo de sensor. E nós vamos ver agora um vídeo que vai demonstrar como esse sensor de giroscópio ele funciona em tese na prática. Viram que interessante esse vídeo? Então, justamente, o sensor de movimento, o giroscópio, ele veio para substituir a bússola, porque antigamente os pilotos eles precisavam levar, além do plano de voo e outros materiais, uma bússola para se guiar, para fazer o seu voo ali visual. E hoje em dia não é mais necessário, por conta do sensor giroscópio. Agora, nós vamos fazer uma atividade muito interessante, isso mesmo. Vejam ali comigo, acompanhem comigo na tela. Ludobot Brincadeira Batata Quente. Para essa brincadeira e para essa montagem que eu vou mostrar na sequência como que funciona, eu vou convidar uma professora, a professora Ana. Talvez vocês não conheçam ela ainda e vocês vão ter o prazer de ver a professora Ana que dá aula de robótica para o 4º e 5º ano e ela grava também as videoaulas. Então, professora Ana, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, Olá, que tudo bom! bem, estudantes? Então, professora Ana, o que você trouxe aí na sua mão? Eu trouxe uma montagem com a batata quente, que ela vai Olha utilizar só. o sensor giroscópio. Que legal! Então a professora Ana veio lá diretamente nas aulas do 4º e 5º ano e trouxe essa montagem para nós. E percebam que, vejam só na mão da professora Ana, tem o sensor ali conectado com um cabinho que vai estar passando a programação para o M-Center. Mas como que funciona, professora Ana? Você pode explicar pra gente? Então, eu coloquei esse sensor e ó, observe que ele está fazendo um barulhinho. Um bip, isso mesmo. Isso. Quando ele foi programado para ser movimentado durante um tempo, e aí ele vai de modo aleatório fazer um barulho diferente, indica que ele queimou. Então vai passando de uma pessoa para outra
até ele fazer um barulho diferente, indicando que queimou e a pessoa perdeu, no caso da brincadeira. Mas eu vi ali na tela, olha só, nós temos, além do sensor giroscópio, nós temos os atadores também nessa montagem. É isso mesmo, professora Ana? Isso, ele vai emitir luzes aqui embaixo e o som, né, que é o buzzer, que fica aqui internamente. Então vamos fazer o teste dessa brincadeira para ver se funciona? Vamos, eu vou ligar aqui o dispositivo e a gente vai passando, ó, e ele vai notar o movimento. Eu vou pegar aqui, vamos ver se a professora Ana vai ficar com a batata quente queimada, hein? Ih, queimou! Vamos mais uma vez fazer o teste? Vai começar de novo. Ih, queimou novamente. De novo. Ah, professora, ó, olha aqui as luzinhas. E olha que só interessante, realmente, quando a batata quente queimou, no caso nosso kit aqui, nossa montagem, acendeu as luzes ali na parte de baixo do robô. Bem interessante, né, professora Ana? Muito interessante. Que bom! Então agora eu faço um convite muito especial. Assim como os estudantes do 4º e 5º ano e EJA enviam as atividades, vocês também são convidados a enviar as atividades, os registros, né, prof? Exatamente. Vídeo, imagem ou qualquer uma representação das aulas de robótica do 6º ou 9º ano, no caso do 8º e 9º ano, nos encaminhem por e-mail. O nosso e-mail é robótica@curitiba.pr.gov.br. Ficaremos muito felizes em receber a professora Ana também, né? Desse registro, dessa aula que ela participou. Então, aguardaremos o envio do seu registro por e-mail. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau. Obrigada, professora Ana. Muito obrigada.